Capítulo 2. O conto dos dois príncipes. Asta ainda não tinha retornado, o pôr do sol tinha acabado há mais de 40 minutos. Era comum às vezes ele se atrasar, mas nunca antes o jovem garoto chegou após a janta. O que fazia seu irmão de criação Yuno olha miraculosamente para o pequeno caminho que levava até a igreja. Ele buscava achar seu melhor amigo voltando para casa sujo e com um sorriso em seu rosto. O garoto da poderosa magia de vento estava preocupado. Seu rosto mostrava isso visivelmente ainda mais pelos poderosos estrondo quase tão grande como uma explosão. E aquele corte misterioso que parecia cortar o dia da própria terra. O jovem mago sabia que algo ruim estava acontecendo. Viu quando os filhos do conde daquelas terras marcharam junto a uma guarnição de 20 magos até o planalto onde o corte fora feito. Ele temia que Asta tivesse se metido em confusão. O jovem de cabelos negros suspirou pesado. Tinha prometido não contar a ninguém sobre o amigo, mas suas preocupações para com o mesmo não lhe davam paz. Ele perdeu na imensidão do vazio a qual o horizonte era apenas árvores, arbustos e a velha cerca de madeira à sua frente, enquanto o manto da noite a tudo cobria. Yuno, vamos entrando para o jantar, falou a voz de irmã Lili em suas costas. Ele pode sentir a mão quente dela sobre o tecido de sua camisa negra. O jovem rapaz se virou para ela com os olhos já latejando, lutando para que suas lágrimas não caírem. Yuno a abraçou com força, procurando as palavras certas para Asta ir. Ele falou entre os engasgos, as lágrimas caíram enquanto sua angústia crescia, se sentia culpado e com medo. Se Asta se feriu seria culpa dele por não dizer para onde o mesmo foi pela manhã. Eu sei, ele está atrasado, mas ele nunca perde. O jantar hoje fizemos aquelas batatas recheadas que ele e você tanto adoram. Não é isso, ele estava perto dos ossos do demônio. Ele deve ter se machucado. Me desculpa por não contar a verdade, Ir. O garoto desabou em lágrimas ainda mais grossas. Ele temia pelo amigo. Seu olhar triste, assim como uma doença, se passou ao rosto da irmã, que teve suas mãos trêmulas. Aqueles garotos, para Lili, eram como irmãos. Ela cuidou deles com o padre desde recém-nascidos. Entre Yuno, eu vou falar com o padre Orsi. A voz da jovem saiu fraca enquanto tentava esconder sua agonia, mas não queria deixar Yuno ainda mais preocupado. Ambos entraram em silêncio. Lili deixou o jovem mago na cantina junto aos demais garotos que já atacavam a mesa. A entrada chamou um pouco a atenção dos demais, pois Asta não entrou gritando como de costume. A Irn foi até o padre e sussurrou em seu ouvido. O mesmo fez uma cara de espanto, quase deixando uma das louças cair. Ele a acompanhou até uma sala mais reservada, por onde por fim ela desabou-lhe contando que Yuno ia falara. Na mesa todos comiam e brincavam, todos menos Yuno, que sequer tocou na comida. Seu olhar vazio parecia filtrar os espaços vazios entre as crianças, imaginando Asta lá, fazendo alguma de suas maluquices. Ou desafios malucos aos quais ele mesmo se impunha sobre si. Com falta do amiguinho anormal, Yuno sabe o que seria divertido ele nunca mais voltar, falou um dos garotos em tom irônico e pesado, mas ele se irritou ao ver a cara preocupada do garoto. Ele não tinha entrado em suas provocações, parecia desconectar. Gente, acho que ele está assim porque o inútil deve ter seguido nossos conselhos e se matado para reencarnamado pela mana, falou uma garota. Ela se viu encorajada junto aos outros. Falavam de como Yuno era tolo ao ter Asta como amigo. E isso aos poucos fez algo que quase nunca se era visto acontecer: Yuno se irritar. Em sua volta uma aura verde tomou conta de seu corpo antes de um grande vendaval fazer tudo dentro da cantina se soprado. Os pratos pareciam voar de uma forma calamitosa, acertando várias crianças. A raiva o fazia atacar a todos. As crianças correram para longe fugindo. Em meio à confusão, o velho padre entrou na cantina, se assustando ao ver aquela cena. A mana do jovem mago dos ventos estava criando uma poderosa magia à sua volta. Yuno, gritou o velho padre, chamando a atenção do garoto, que aos poucos desfazia sua magia enquanto Yi dava um olhar envergonhado. Se acalme, Yuno. Asta deve estar bem. Amanhã Lili e eu iremos o achar. Ele deve ter dormido novamente em algum canto.
A voz era calma com um misto de medo e sabedoria. Asta deve ter apenas se esquecido do tempo, cansado de suas aventuras, ou mesmo poderia ter pego no sono em algum lugar. Era o que o servente dos deuses rezava para ter ocorrido. O homem passou a mão por sua barba, sorrindo antes de pegar o jovem eunuco no colo. O garoto estava constrangido, tentava esconder o rosto com algumas mechas de seu cabelo, enquanto fazia um rosto de culpa e arrependimento. Vamos, não brigue com os outros ou Asta-kun vai brigar com você também. Sim, o garoto respondeu ainda envergonhado, embora um pouco de seus medos tivessem sido acalmados. Após isso a noite prosseguirá calma até que todos por fim caíssem no sono. Logo aos primeiros raios do sol, ambos os servos dos deuses Orsi e Lili saíram em direção aos ossos do antigo demônio. Seu corpo tão grande quanto montanhas após séculos apenas agora dava sinais de desgaste. Parte de seus dentes caíam ao solo. O que causava certo receio na jovem freira que, mesmo tendo nascido em Age, nunca se acostumou com a visão do esqueleto. Não entendo por que ele gosta tanto daquele lugar como refúgio. A garota se perguntava, em um tom um pouco alto. Como se aos poucos esse pergunta ia tornar-se clara, com o passar do tempo. Talvez seja apenas da natureza do mesmo, Orsi respondeu em um tom cansado, enquanto com seus olhos castanhos observava Lili caminhando à frente, em passos mais rápidos e ágeis. Nem mesmo as vestes longas, em suas muitas camadas, dificultava a mobilidade da garota. Não sou tão jovem como costumava ser, reclamou em sua mente para si. Sua respiração estava um pouco mais pesada, mas ignorou esse fato para se pôr a caminhar ao lado de Lili. Por cerca de 2 horas caminharam em silêncio, mesmo assim tinham um olhar atento ao seu redor. Ainda temiam porque talvez houvesse inimigos lá. Fazendo os dois procurar Asta com cautela, evitando gritar pelo mesmo. Já estavam próximos de onde o garoto foi atacado no dia anterior. Mesmo não tendo treinamentos que os ajudasse a andar, em silêncio faziam o possível para diminuir os ruídos de seus calçados contra a grama e folhas. Orsi e Lili já não estavam tão longe do grande esqueleto quando um som vindo dos arbustos lhe chamaram a atenção. O padre empurrou a garota em direção a um oitá fazendo cair de costas. Lili segurou sua voz ao ver o velho homem fazendo um sinal para que a mesma permanecesse em silêncio. Quem está aí? Sou um servo dos deuses a qual todos os reinos cultuam peso, de maneira humilde que me deixe passar. O padre falou em uma voz calma, enquanto de seu pescoço levantava um colar com o símbolo de uma das 6 deusas menores. O colar era uma simples pedra circular, polida até a sua cor esverdeada brilha como uma joia, nela em uma cor vermelha foi entalhado 3 rosas. Símbolo de Castilha, deusa menor das chama e cura. Padre Orsi, o que faz em um lugar perigoso como esse? Uma voz rouca e autoria ecoou pelos arbustos que foi aberto com a imponência da mana de um dos soldados. Uma comitiva com cerca de 10 magos todos rodeavam uma carruagem de mana, onde o conde de Age estava sentado enquanto 2 pajens lhe servem vinho em taças de ouro e prata. O conde era um homem um pouco mais jovem que o padre. Seus cabelos de loiros escurecido ganhavam mechas brancas que caíam por trás de seus ombros. O conde usava diversas mudas de vestes. Uma camisa de única costura negra, sobre um colete de couro endurecido e um manto vermelho com verde em sua gola. Os fios brancos faziam lembrar uma juba. Me desculpe agir assim, conde Puguene não queria lhe ofender. A voz do padre gaguejou 1 ou 2 palavras, enquanto fazia uma referência ao conde. E, mesmo essa é a irmã Lili, ela será quem herdará a igreja. O homem ergueu a garota fazendo-se apresentar também. Não seria um incômodo para vos, conde. O padre tentou afastar o mesmo da irmã que deveria servir só aos deuses, embora pelo olhar que o conde deu, recusar não seria uma escolha sábia. Não vamos. Também tenho interesse em ver quem era essa corajosa criança. Além do mais, sempre é bom andar com servos dos deuses. Pug mentira. Ele queria saber se era esse o garoto que ferira seu filho cegando do olho direito há meses atrás. Para sua visão, o garoto tinha que sofrer o mesmo que seu filho. Ambos os servos dos deuses se dirigiram até a carruagem, que tem as portas abertas.
Sente-se, em poucos minutos chegaremos com sorte, estaremos em casa pouco após o horário do almoço. Conde tinha uma expressão animada em seu rosto. Seus olhos azuis resciam discretamente sobre o corpo da freira a seu lado, enquanto sua voz era direcionada ao padre. Traga vinho a meus convidados, ele falou aos jovens pajens, crianças filhas de plebeus, que eram convidados para aprenderem no casarão do conde sobre a vida dos nobres, escrita, leitura entre outras coisas reservadas somente aos nobres. Embora a escrita e leitura se fosse ensinada às da crianças da vila por padres e freiras aos quais tinha esse conhecimento. Eu, não bebo, faz parte de meu aprendizado. Falou a jovem um pouco tímida. Ela não se sentia bem perto do conde. Eu ainda tenho que preparar alguns ritos hoje. Devo me manter limpo dos prazeres da terra. Orsi respondeu em um tom calmo e respeitoso, o que fez o conde rir. Deve ser duro, ter que abdicar de tantos prazeres para servir aos deuses. Santos sejam todos vocês que seguem esse caminho. O homem falou enquanto virava o vinho de sua taça. Por alguns momentos um silêncio incômodo tomou conta do ambiente. Exceto pelas vozes dos magos que conversavam algo sobre o misterioso corte que ia atingir a planície. Em pouco menos de 15 minutos o grupo já estava em frente ao esqueleto. As marcas lutam eram mais evidentes. Algumas partes estavam chamuscadas. As lanças de pedra perfuravam todo o solo da entrada. Seja quem for, era forte. A luta deve ter se dado adentro dessa criatura. O conde falou enquanto seu grimório brilhou em uma cor âmbar. Uma capa dourada como ouro com um trevo de 3 folhas em sua frente. Foi uma batalha dura. O padre analisou o ambiente bastante danificado. A jovem freira correu para trás dele como se procurasse segurança. O grupo passou a caminhar em um caminhar lento, enquanto adentraram nos restos mortais do rei demônio Samael. Por minutos caminha de maneira lenta e cautelosa até chegarem no coração do demônio. Incrível, era real essa história, Lili falou enquanto olhava ao redor o lago cristalino e as plantas exóticas e diferentes. Era um lugar belo. Mas mesmo assim ela notou as marcas da batalha, da luta, a qual a cada passo que davam à frente se tornava cada vez mais violenta e sanguinária. Mais e mais rastros de magias cada vez mais fortes se era visto. Não e hora para aproveitar a paisagem. Vejam, a luta segue até aquele buraco, aberto com magia. O conde Pug apontou para uma abertura com cerca de 2 metros que levava ao topo. Pontas afiadas de pedra subiam em espiral até o topo. O grupo, com a ajuda dos magos, levitaram até o topo. Foi quando a irmã caiu de joelhos, segurando as mãos sobre a boca, um olhar descrente no que via. As pernas da mesma fraquejaram. Por sorte o padre a pegou em seus braços antes da mulher cair de joelhos. Até mesmo o Orsi se mantinha assustado com aquela cena bárbara. Parecia como nas antigas lendas, parecia até que os demônios tinham voltado ao mundo. Meu filho, quem fez isso ao meu filho? Não bastou o maldito matá-lo, ele maculou seu corpo e rosto. O conde gritou entre lágrimas. O homem, mesmo um nobre, desabou em lágrimas enquanto caminhava de maneira lenta até o corpo mutilado e destroçado de seu filho caçula. Pug cairá de joelhos enquanto abraçava os restos de seu filho. A loucura era estampada em seu rosto, enquanto via os restos de seu filho mutilados pelo crânio do rei demônio. Seus fiéis magos procuravam por mais pistas. Lili, não me ajude a procurá-lo, quero poupá-la disso. A voz do velho padre era autoritária, quase como uma ordem indireta para que a garota não o seguisse. Não parecia mais. Ele tinha experiência sobre lutas e guerras. De uma maneira habilidosa, o velho homem parecia analisar ainda mais profundamente aquele local. Sem dúvidas, ele sabia, lá aconteceu uma batalha incrível pelas informações que o próprio lugar passava. Aqui uma magia de altíssimo nível foi feita. Orsi apontava para os restos da robusta espada de pedra. Ele notou também o braço mutilado do filho de Pug. Após isso, durante a conjuração dela, seja quem for o oponente, fez aquele corte que atingira as planícies. Completo horas fazendo alguns se assustarem, o questionando se isso era possível. O velho homem dos deuses respondeu que sim. Padre, é uma criança aqui protegida pela magia do jovem mestre, grita um dos magos. Lili, mesmo ainda em choque, correu até mais rápida do que qualquer outro. Ele cai de joelhos ao ver o menino escondido entre as sombras e uma pequena cratera.
Seu corpo totalmente ferido com feridas que já jorravam um pus de cor branca e apodrecida. Seu corpo parecia se contorcer em dor, enquanto o rosto avermelhado indica sinais de uma infecção. O conde olhou ainda descrente tanto pela morte de seu filho quanto ele ter morrido para proteger um ser inferior. Pugh lembrava da descrição do jovem que tirara a visão de seu filho, a morte o abalara, mas ainda assim ele queria que o jovem pagasse pelo olho que foi privado da luz em seu filho. Lily curava Asta ao máximo com sua magia. Os ferimentos se tornavam cicatrizes, que agora iriam o garoto carregaria por toda sua existência na terra. Marcas do terror a qual seu corpo sofrerá. O estupro da sua carne e inocência. As cicatrizes marcavam o fim de sua infância, tornaram ele um jovem amadurecido demais para ser considerado criança, mas vivido de menos para um adulto. Orsi correu até Lily, que já demonstrava cansaço ao curar o garoto. O servo dos deuses mais velho retirou o colar de seu pescoço. Seu grimório vermelho vivo como as chamas ao auge de um fogueira brilho. Uma área de mana quente que ajudou o garoto a abrir os olhos lentamente. Oris examinava o corpo de Asta procurando por algum sinal de algum fragmento das batalhas ainda alojado em seu corpo, mas nada foi encontrado. Exceto por uma marca negra que formava o desenho de uma águia, através de 3 linhas em runas. Ela estava sobre sua mão esquerda. O velho homem não demonstrou surpreso com isso, já esperava isso do garoto. O padre olhou mais atentamente e viu o pássaro. Ele estava desmaiado sem sinais de qualquer ferimento mais sério, mas estranhamente a criatura não emanava mana. Mas ao investigar com cuidado, viu uma marca parecida em suas penas negras baixo da asa esquerda, um nome Asta escrito nas mesmas runas. Ele a pegou com carinho, enquanto sua magia fazia a mesma despertar. O garoto já está acordado, era Pugh que chegava mais próximo observando, enquanto metia os olhos abertos, mas não falou nada, apenas tinha aquele olhar vazio e entristecido. Sim, mas acho que ele está. Tragam a minha. Ele ordenou seus magos em um mover rápido com sua mana. Travaram ambos os servos dos deuses com uma corrente de mana. A águia se recuperou rápido e voou contornando os céus em torno do demônio, pousando em frente a Asta. Novamente ela se punha entre o garoto e o perigo iminente. O que vai fazer com o Asta? Ele é só um garoto, gritou Lily se debatendo contra as correntes mágicas, enquanto via o Conde das Terras olhar para o garoto. Ele cegou um dos olhos de meu filho, ele deve ter tramado sua morte também, apenas irei interrogá-lo. Pugh pegou-o pelas roupas rasgadas, o erguendo no ar, não demonstrou a intenção de o atacá-lo. Ainda mesmo assim a águia ergueu sua voz em uma altura nunca antes vista por ninguém ali. A ave de rapina olhava para o garoto com olhos de servidão, e após isso ao conde. A águia bateu suas asas, como se fosse um sinal para que o mesmo não tentasse nada ao garoto. Conde, se acalme, apenas uma familiar, ela não o atacará ao menos que faça mal ao garoto. O padre gritou, mas parecia em vão. Pugh olhava diretamente para o garoto. Me diga como ele morreu, foi você quem matou, o que diabos aconteceu aqui? E não tente mentir, caso faça isso Riti saberá na hora. O conde erguia o garoto para que ele olhasse aqueles olhos verdes que pareciam doentes e frios. Um dos magos que seguia o conde deu alguns passos à frente. Ele tinha seus grimório em mãos, enquanto fez uma magia estranha criando uma espécie de taça de água à frente do garoto. Caso minta, a água ficará vermelha, mas não irá mentir caso não queira ver o velho padre sofrer. O mago Uriti falou seco, enquanto o garoto parecia despertar um pouco sua consciência, ou ver a pequena águia que o olhava com aqueles olhos amarelados. Asta virou o rosto para o lado e viu Lily e o padre Orsi. O menino se sentiu sujo, como se toda a podridão e desgraças acontecia com todos os que o ajudavam. Além de tudo, um medo de ser abandonado caso sua origem fosse descoberta crescia em seu peito. Ele não aguentaria viver sem aquelas pessoas. Ele lutou e morreu, não sabia o nome de quem matou até que ele se apresentou. Samael, falou o garoto em uma voz fria e séria, como não demonstrasse tanta empatia pela morte do jovem. Embora as águas da taça permanecessem cristalinas, a resposta não agradou o conde, que lhe deu um olhar feroz e selvagem.
Me conte tudo o que sabe, caso lhe julgue culpado pela morte de meu filho o matarei. Sua voz saiu mais fria do que antes, e aquelas palavras desesperaram Lily e Orsi, que gritavam por clemência para com o garoto. Embora o apelo dos servos dos deuses fora retribuído com um forte aperto nas correntes, os fazendo trincar dos dentes de dor. Embora Asta viu aquela situação com a chance de morrer, ele era da raça que outrora quase matou a todos os humanos. Em seus olhos a morte era uma forma justa e acabar com as desgraças que ele achava que trazia. O jovem moverá o lábio para dizer a verdade e em vez disso o silêncio e escuridão tomaram conta de seu corpo e mente. Todo o chão era negro sem vida, com um mórbido doentio. O céu se tornou vermelho. As pessoas em sua volta pareciam petrificadas no tempo. Mesmo assim o garoto não conseguia se soltar das mãos de Pug. Achas que vou deixar você morrer agora, meu jovem herdeiro? Esperei por séculos até que alguém de nossa espécie pisasse em meu túmulo, que mantivesse vivo as artes demoníacas às quais dediquei toda uma vida. Quando Asta olhou para o lado, Samuel estava ao seu lado sorrindo, de uma maneira medonha e assustadora. O antigo rei demônio caminhou até ficar ao lado de Lily e Orsi. Se eu morrer, não haverá mais demônios, o mal demoníaco acabará, e você perde seu herdeiro. O garoto respondeu determinado. A morte não lhe parecia tão ruim quanto qualquer outro destino. Ele não se via mais junto de todos na igreja, muito menos como o rei mago. Ele era tudo o que aquele posto se opunha. Vamos lá, se mate caso queira, não ligo para que um bosta feito você quer ou não. Mas não admito a morte de meu herdeiro. Quer ficar sem os olhos, sem sua língua, sem suas pernas ou braços, fique. Mas caso morra, saiba, todos os seus amigos humanos podem acabar morrendo, talvez uma peste ou um ataque tão grande e massivo, que nem mesmo os restos de seus corpos restará. Ou melhor, uma morte mais lenta e dolorosa do que o do nobre de ontem. Samuel passava a mão pelo corpo de Lily até sua mão chegar no pescoço da garota. Suas unhas arranhavam a pele da mulher, fazendo o sangue escorrer. O mesmo lambeu o sangue enquanto fazia uma careta. Aquilo assustou Asta, que tremia. Ele agora temia por seus amigos sendo mortos por aquele ser de uma maneira cruel. Seu coração doía, ele não sabia o que fazer. Mesmo que eu oculte minha origem, não conseguirei sobre o nobre. Há uma magia de verdade em minha frente. O garoto respondeu, tentando fazer o demônio desistir dessa ideia. Ele, um porco travestido de nobre, quer ser morto por esse verme? Questionou o demônio, ao garoto, que negou. Perante um demônio toda a magia é inútil. A voz de um demônio mesmo mentindo é a mais real das verdades. Minta para você é tão natural quanto respirar. Não lute, deixe que seu lado demoníaco floresça em seu corpo. Deixe a anti-magia fluir calma e fina por sua pele. Seja um demônio, use esse poder para seu bel prazer. Não me importo se lutará pelos humanos. Apenas seja o demônio que é. E eu já moldei as peças para sua mentira. Samael sumia enquanto aos poucos as cores voltavam ao mundo ao seu redor. Asta tinha aquele olhar frio, penetrante e determinado. Mesmo perante o olhar selvagem do conde, não parecia afetar o garoto. Asta já provará do terror. Ele sentirá a violência contra seu corpo. Ele olhou para o conde. Por algum motivo sabia que Samael murada o campo de batalha quase como um instinto demoníaco e primitivo em seu corpo. Quando eu estava aqui, fui atacado por um homem. Samael, ele era de um reino diferente de Clover. Ele se interessou por mim por meu poder. A princípio ele parecia ser uma pessoa boa. Me ensinou sobre as minhas habilidades, até me ajudou a firmar contrato com a águia. Asta mentir em tudo. Um pouco desconfiado, olhou de relance para a taça. As águas mostravam tudo como verdade. Ele passou o olhar para as pessoas o rodeando. Ele suspirou e continuou com a mentira sobre o que acontecera. Asta sabia que ninguém o pararia de falar. Ele tentou me sequestrar. Por sorte a águia me salvará. Enquanto eu fugia, me encontrei com seu filho. O mesmo tentou me atacar, mas não fez quando Samael tentou matar a nós dois. Eu fugi enquanto eles lutavam, mas Samuel queria a todo custo me sequestrar. Ele tinha planos em me usar como uma arma contra Clover. A luta seguirá até aqui. Foi quando ele cortou as planícies.
Seu filho não ia o derrotar, mas me salvo para manter o reino de Clover. Salvo seu filho foi um herói. Asta desabou em lágrimas. O garoto não as sentiam quentes. Eram frias quase como um escarro para o nobre. O garoto se vira assustado, nunca antes mentira. Mas agora notou que tinha um talento natural para esse arte. O padre e a freira estavam autônomos, sentiam culpa por não terem cuidado melhor do garoto. Todo o sofrimento que ele passou, tudo que ele contou sobre como aquele estranho de nome Samael o torturou. Orsi se debatia nas correntes. O velho homem queria correr a abraçar Asta com força. Pug olhou para a taça. As águas cristalinas. Elas ainda pareciam mais cristalinas do que o vidro mais caro do reino. O conde olhou novamente ao garoto, o colocando no chão. A ave saltou para o ombro do garoto. Assim que seu corpo tocará o chão. Pug e seus magos pareciam se retirar, mas o conde parou a alguns passos. Asta se levantou e olhou para os restos do nobre. Ele deu um sorriso de alegria ao ver o corpo do mesmo naquele estado. Ele parecia querer dizer algo. Era como se o lado demoníaco estivessem aos poucos tomando o controle de suas ações. Mas o mesmo não fez. O calor de ser repentinamente abraçado pelo padre Orsi e Lili pareciam acalmar o garoto um pouco. Asta, você está bem? Graças aos deuses, por favor, nunca mais sai sozinho para tão longe. Não aguentaria. Lhe perde filho. O padre não aguentou. Ele tentava não demonstrar que tinha alguém lá em específico a qual amasse mais. Mas Asta era como um filho a qual ele nunca teve. O garoto, mesmo sem mana, era gentil, alegre e sempre fazia tudo de si ao próximo. O homem não aguenta e desaba em lágrimas. Até mesmo Lili não sabia o que dizer. O garoto vivenciou algo que não deveria naquela idade. O grupo já iria partir e deixar que o conde e seu grupo voltassem a patrulhar a área antes de voltar com o corpo do caçula de Pug. Orsi também queria ir para já iniciar os preparativos do cortejo fúnebre do jovem nobre. Garoto, espere, ainda me resta uma última pergunta. Asta olhou de canto à ave, como se pedisse que ela não o guardasse por momento. O jovem olhou de volta para o conde. Seu lado demoníaco se atiçou pelo seu corpo. Qual a pergunta, meu bom senhor? Asta perguntou, ainda desconfiado. Ele poderia não ser mais tão inocente por suas origens demoníacas que floresceram em seu interior, mas algo no conde não lhe agradava. Não, ele sabia que era algo a mais que isso. Asta não sabia, mas era o que era. Foi você quem feriu o olho de meu filho? Perguntou o conde. O garoto notou os poderes demoníacos de seu corpo lhe jogarem a aceitar. Desafia o conde a mentir em sua frente, mesmo ele sabendo que ele fizera isso. Eu não me lembro disso. E um efeito colateral do poder. Asta sorrirá frio no fim da frase. No fundo ele se lembrava dos gritos pasmos e doloridos enquanto sua antimagia queimava o olho do nobre. O conde olhou para a taça e suas águas cristalinas como antes. Se assim está certo, o conde enfim o atacou, cortando seu olho direito com uma magia que se assemelhava a uma lâmina. Após isso, o silêncio. Asta não gritou ou reclamou de dor. Ao invés disso, ele parecia sorrir de uma maneira cuidadosa, para que ninguém percebesse. Talvez por instinto, uma leve camada de seu poder absorveu grande parte da mana. Seu olho fora salvo. 6 meses depois. 6 meses após o incidente do assassinato do caçula do conde Pug, se passaram voando. Asta agora tinha mudado muito. Se tornou distante das pessoas do orfanato, mantido na igreja. Já não mais tinha os pesadelos, mas o garoto estava sofrendo em silêncio. Ninguém sabia de seus segredos, nem do treino a qual Samuel vinha lhe dando. O garoto saía sempre bem antes do sol nascer e ficava até o entardecer fora. Em um treinamento quase desumano, Asta contava quantas vezes Samuel lhe quebrava as costelas, ou quando o mesmo chegava tão quebrado que mal conseguia comer. A situação do jovem demônio não melhorou muito. A igreja lhe fazia mais mal do que antes. Até mesmo a água que bebia lá, ou a comida quando feita nos dias das missas, pareciam queimar ao serem ingeridos pelo garoto. Todos se preocupavam com ele, pois já não mais falava tão abertamente como antes. Ori e Lili foram uns dos que mais estranharam isso. O garoto já não mais aceitava seus abraços e carícias. Ele parecia se sentir como um leproso, em meio a pessoas sadias. Eles temiam estarem perdendo o garoto aos poucos, pois nenhum estava conseguindo uma conversa muito longa com seu irmão de criação.
As lembranças do garoto alegre e falado pareciam mais distantes do que 6 meses. Era como se séculos houvesse se passado. A vila parecia maior, mesmo sendo uma das menores e mais longe da capital. Mas hoje para eles era uma data especial. Comemoravam o solstício de inverno, onde por tradição se orava para que ele não os castigasse com um frio mortal. As crianças nesse dia iram oferecer suas preces aos deuses. Todos estavam em pé em frente à igreja, se preparando para a caminhada até a praça da vila, onde os moradores, o conde e Mago Mor, estavam os esperando. Todos menos Asta, que parecia mais perturbado essa manhã do que costume. Se notou isso. Lili, comece sem mim. Eu tenho que falar algo com Yuno antes. Falou o padre, dando autorização para a jovem freira começar a caminhada com os jovens. Oris chamou o Yuno de uma maneira discreta. O garoto pareceu entender e seguirá o velho homem. Yuno, vá até o Asta. Você sabe onde ele está? Não sabe? Estou preocupado com ele. Você é o único com quem ele fala, sabe? Nos ajude a entender o que se passa na mente dele. O padre falou quando já estavam longe, o bastante para que ninguém os ouvisse. Mas e a celebração? Não se preocupe, apenas vá. Eu invento uma desculpa sobre a falta de ambos, caso alguém perceba. O padre falou em um tom sapeca que fez o garoto sorrir, antes de sair correndo. Eu vou ajudar o Asta. Ele não gritou, mas foi alto o bastante para Orsi ouvir. Yuno correu pela floresta, sentindo o frio que se aproximava cair em seus ombros. O garoto correu centrado, usando sua magia para ir mais rápido. Ele parecia uma flecha. Apenas o vulto de suas roupas era visto, em um borrão escuro em meio às árvores. Ele correu por minutos até chegar onde Asta estaria. O garoto de cabelos brancos estava um pouco maior que Yuno, mais magro também. Asta tinha um olhar vazio, enquanto a ave de rapina estava em seu ombro. Aquele era um ponto da floresta, onde se lavava as roupas em um rio que corria lá perto. O som da água caindo era tranquilizante. Yuno analisava o amigo. Ele parecia segurar algo. Uma faca um pouco menor do que uma de casa estava nas mãos do meio-demônio. Foi quando o próprio tentou a cravar em sua própria garganta. Mas o mago do vento foi mais rápido, expandiu sua mana em um vórtice de ar que lançou a faca para longe. Yuno correu até Asta, o segurando com firmeza pela gola de sua camisa branca, enquanto o olhava com um olhar pesado e sério. Mas seus olhos castanho quase dourados encontraram apenas frisera e um vazio nos verde de Asta, que ainda parecia calmo sem a menor expressão, quase como o rosto de um boneco. O que estava tentando fazer, idiota? Nós sentiremos sua falta se tirar sua vida. O padre Orsi, Lili, as crianças e eu todos sofreremos. Yuno gritou com lágrimas em seus olhos. Uma expressão de alívio e medo lhe tomavam. Se tivesse demorado um pouco mais, ele não sabia se o acharia vivo. Seria melhor assim para todos. Vocês não entendem, mas mesmo se eu tentasse, ela me salvaria. Não, é Ashley. O garoto de cabelos brancos falou calmo, sem expressão ou emoção para Yuno, enquanto olhava para Ashley, a águia que o salvara no passado. Ela estava maior, tão grande quanto uma adulta ou mais, embora ainda fosse nada mais que uma ave no começo de sua juventude. Vocês sabem que ela é forte o bastante me carregar até casa. O jovem demônio completou ainda no mesmo tom. Asta, por que você está assim? Por que está tão distante de nós? Por favor, me conte para ajudá-lo, gritou Yuno para o amigo, que ainda se mantinha em silêncio, como se os sentimentos fosse difícil de entender. Não entenderia. Estou mudando. Tudo diferente do que há um ano atrás. Antes desse poder, o garoto falou frio para Yuno. Sem dúvidas, Asta já não mais sabia quem ele era. O instinto demoníaco o mudará. Asta por vezes sai a matar pequenos animais, sem motivo, apenas os retalhava a ponto do corpo mutilado. Se torna grotesco a ponto não saber o que era antes daquele ato. Isso assustava o jovem. Quanto mais ele lutava contra suas naturezas demoníacas mais poderosas, elas ficam sobre si mesmo. Asta, por favor, confie em mim, seu amigo. Yuno parecia implorar por sua confiança novamente. Senta, vou lhe contar uma história, Asta falou, colocando suas mãos sobre as de Yuno, fazendo soltar sua camisa. O garoto olhou curioso para Asta, se pensando que tipo de história ele contaria.
Sabe, há muito tempo atrás houve um justo e próspero reino, em meio a 5 grandes montanhas que o circulavam. Ele tinha um rei que não era o mais forte, nem sábio dos homens, sua única dádiva era o coração tão grande quanto as montanhas. Ele era casado com uma linda mulher que nunca o pôde lhe dar filhos. Asta parou por um tempo e olhou para Yuno, que se mantinha atento a todas as palavras do amigo, a cada detalhe de sua história, mas um dia ao subir até o topo de uma das montanhas, lá ele achou 2 que mal tinham 2 anos, abandonados na neve para morrer. Sem pensar 2 vezes o rei os adotou, os fazendo seus herdeiros. O rei era feliz, os deuses lhe deram a chance de criar 2 filhos, e seu reino era próspero. Ambas as crianças eram amadas pela mana, ambos cresceram fortes e saudáveis. Ambos amavam a família e o reino, e por deles recebiam grande carinho. Asta suspirou pesado, tomando um pouco de fôlego antes de voltar à história. Mas em seu aniversário de 15 anos, um dos filhos do rei, o mais velho, descobriu que não era humano, mas um demônio. Ele foi tomado pela culpa por todas as doenças, pela doença que a rainha tivera antes de morrer há 3 anos atrás. Em desespero ele fugiu, buscando se afastar de tudo e de todos. Ele se sentia sujo, ele se sentia horrível, ele era um demônio como aquele que outrora quase destruiu a humanidade. Com esses sentimentos, ele fugiu para longe, o mais longe que ele pôde, despertando sua forma enquanto corria pelas ruas, assustando a todos. Asta fez uma pausa para ver Yuno atento em suas palavras na história a qual mesmo inventou para si mesmo. Sabe, naturalmente o rei achou que o demônio matara um de seus filhos. Com isso, o seu irmão de criação prometeu que vingaria o irmão. Após meses, o irmão achou o demônio na ponta do mais alto precipício, pronto para se jogar. Mas ele o reconheceu em meio à sua forma decadente e transformada, era seu amado irmão, a qual ele correu para abraçar, mas seu irmão o impediu, dizendo que não era mais bom nem puro, só um descendente mau que outrora quase matara todos os humanos, que ele atraía apenas desgraças. Asta olhou para Yuno enquanto as palavras perturbadoras e melancólicas da história pareciam afetar o garoto ao seu lado, tanto quanto as mudanças repentinas e reviravolta. Sua vida foi resumida no conto ainda sem final. O ar parecia ainda mais gélido. O rosto cansado de Asta, marcado por enormes manchas negras na bolsa de seus olhos, parecia casar bem com o clima pesado. Yuno parecia desgostar do que ouvia, ainda mais pela profundidade como Asta fez questão de narrar tudo, parando pouco antes do final. Deseja Yuno saber como essa história termina? Ou já tem uma ideia de como ela acaba? Asta falou frio e enigmático, mas a resposta para o seu fim provavelmente fosse tão melancólico e cruel como toda a narrativa em si. Os irmãos se sentaram em meio ao precipício, era tão fundo que não se via o fim, apenas a mais pura escuridão. Os irmãos falaram. O mais novo tentou a todo custo convencer o mais velho. O reino aceitaria não como um demônio, mas como o príncipe que outrora sangrara por qualquer um ali. Mas a culpa e ódio de si mesmo por ser um demônio o tomou, e o príncipe mais velho se atirou do precipício em busca da morte. O final era tão triste e pesado quanto o próprio Yuno pode pensar, um fim doloroso e triste. Triste e cruel demais ao ver do garoto de cabelos negros, para uma alma atormentada por uma culpa que não merecia ter nascido daquele jeito. Esse é o final? Questionou o garoto enquanto procurava por respostas em Asta. Mal ele imaginava o quanto essa história iria fazer sentido no futuro. Mas Asta ficou em um silêncio aborrecedor por minutos antes de enfim quebrá-lo. Isso depende da sua história. Eu sou o demônio, você o príncipe que encontrou no precipício. Você o aceitaria um demônio? O reino o aceitaria como um demônio? O pai dele o aceitaria como um demônio? Um ser da própria raça quase extinguiu a humanidade, ou ele iria suprimir seus instintos até a loucura? O melhor seria o deixar morrer. As poucas opções a qual Asta dava para o final da história eram ainda mais cruéis, principalmente pela forma cruel como se colocava naquele destino tão maldito, como o do príncipe de sua história. E um filtro autônomo, ao notar que eles eram os protagonistas da história. Ele, o príncipe que jurou matar o demônio, que mais à frente descobriu ser seu irmão, e Asta, o demônio que se rejeitava tanto sua existência, quanto sua vida.
Yunupor notou em como a narração, se desenhando os príncipes eram muito amados. E ele teria que saber as palavras e narrativa a usar. O conto era um pedido de ajuda, em uma metáfora a qual ele mesmo não entendia. Para o jovem a única explicação era, Asta matou o nobre. Vamos, não temos o dia todo, o sol está se pondo. Logo teremos que voltar para casa. A voz fria do garoto parecia, morta sem a esperança do final. De Inu por fim tudo acabaria como ele narrou, com a morte do demônio. O irmão o salvara da morte, se jogando junto a ele no precipício. O agarrando com todas as forças e lhe tirando do fim trágico. Para o príncipe mais jovem, não importa com quem seu irmão era. Ele nunca se esquecera de quanto foi protegido por ele. Então ele pediu para que seu irmão aceitasse sua natureza. Mesmo um demônio, ele era o príncipe a qual todos amavam. Aquilo chamou a atenção de Asta. Não era o fim a qual ele imaginava. Yuno entendeu seu pedido de ajuda? Ou era apenas o mesmo tentando agradar? Mesmo assim o garoto permaneceu em silêncio, assim como Yuno fez por ele. Eles voltaram para o reino, onde o rei o saúdou com bênçãos e presentes. Um banquete fora feito, comemorando a volta de seus filhos. Todos os amavam demais para lhe odiarem. Mesmo sendo um demônio, todos o aceitaram e abriram o caminho ao mesmo, o curando com joias e sedas. Por fim anos se passaram e ambos subiram ao trono. O príncipe demônio se casou com uma bela mulher, da pele alva, cabelos brancos e olhos roxos claros. Sua amada lhe dera 3 filhas. Anos depois ele foi o padrinho dos filhos de seu irmão. E o reino continuou com 2 reis, sábios, fortes e com corações tão grandes quanto as montanhas. Asta ficou pasmo com o fim da história. Era como uma pequena chance de salvação de sua existência, tanto que pela primeira vez na conversa o meio-demônio não soube o que dizer. Yuno, você aceitaria um demônio como amigo? Perguntou Asta ainda descrente, mas o sorriso vivo do garoto sem dúvidas o salvara. Asta, se você fosse um demônio, não mudaria nada entre nós. Você é ainda meu rival e irmão, por isso vamos para casa juntos. Yuno não sabia enquanto via as lágrimas do garoto. Ele salvará o garoto sem a um menso notar. Ele dera a Asta a esperança para aceitar seu lado demoníaco e desafiar o mundo. Yuno, faremos nossa promessa novamente. Lutaremos para ver quem será o rei mago. E eu nunca mais vou deixar meu poder me transtorna. Falou Asta estendendo o dedo mindinho amigo. Os olhos em lágrimas mostram pela primeira vez em meses uma emoção viva. Sim, até lá devemos dar sempre nosso melhor, Asta, falou Yuno enquanto firmava a promessa com seu amigo. Pela primeira vez Yuno novamente viu um sorrir em Asta, embora pequeno e discreto. Vamos antes que todos fiquem preocupados. Falou Yuno para o amigo, que concordou. Vai na frente, vou fazer xixi antes, falou Asta para o amigo, que assentiu enquanto em seus passos lentos se distanciava dele. Achille, até mesmo demônios são amados. O garoto fez um carinho na ave, olhando para a noite que caía. Yuno, me desculpe, mas não tenho interesse em ser rei mago, mas juro me tornarei forte para proteger a todos. Samael quer que me treine com maior rigidez. O garoto gritou o final de sua frase, enquanto notava que já não era mais o mesmo Asta destes meses, nem o garoto de um ano atrás. Ele agora era Asta, um demônio, um irmão, alguém tinha pessoas a proteger. Pela primeira vez o garoto se sentia em paz com sua natureza.